Agora a gente vai chamar o Flávio Carvalho, que é uma honra ter ele aqui com a gente. O Flávio, ele foi meu estudante quando eu comecei a dar aula na PUC em 2002. Foi uma das primeiras turmas que eu dava aula. E eu comecei a trabalhar com animação, como o Sávio falou, pouquíssimos livros eram disponíveis na época, e eu tinha apenas esse livro do Alberto Lucena Júnior, que o Sávio mostrou para mim, também para vocês. E o Flávio me apareceu com um CD com os primeiros filmes da história da animação, com Winston McKay, com o Emily Corlo, e foi fascinante ter acesso a esse material. Hoje a gente consegue encontrá-los com mais facilidade na internet, mas ele conseguiu vasculhar na web e me trazer esse material. Então é com honra que eu apresento para vocês o Flávio Carvalho, com o tema Hackeando a Estrutura Clássica de Exibição da Arte Digital em Curitiba. Ele é artista de mídia arte e curador de arte digital, que vive e trabalha em Curitiba. Flávio Carvalho estudou especialização em interdisciplinar em artes e ensino de artes na Universidade Estadual do Paraná, na Unispar, na FAP, em 2012. Desde então, exibiu coletivamente em Berlim, Paris, Nova York, Madrid, Toronto, Curitiba e em outras cidades. Em 2017 e em 2018, ele foi curador da exposição Sublime da The Wrong New Digital Art Bienal em Curitiba. Integrou em 2018 a curadoria da Bienal Internacional de Curitiba, ganhando o prêmio Jovens Curadores. Atualmente é líder da embaixada da The Wrong New Digital Art Bienal em Curitiba e curador convidado da Bienal Internacional de Arte de Curitiba. Então, apresento para vocês Flávio Carvalho, Hackeando a Estrutura Clássica em Exibição da Arte Digital em Curitiba. Olá, Flávio. Olá, tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Beleza. pessoal? Bem-vindo aqui com os nossos convidados para você apresentar um pouquinho do teu trabalho. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente o convite para participar desse encontro maravilhoso. O Marcelo foi que me convidou pela primeira vez, depois já me botou na equipe ali com o pessoal da equipe, principalmente a Elisa ali, que a gente está conversando direto. E só tenho que agradecer a toda a equipe também, e esse evento está maravilhoso. Eu preciso confessar aqui que eu terminei a minha apresentação agora há pouco, mas é porque teve uma boa causa, porque ontem eu fiquei vendo as palestras enquanto eu trabalhava ali fazendo a apresentação. Então foi uma coisa assim meio... Mas consegui, tá aqui, tá na mão. E você falou do livro do Alberto Lucena Júnior, olha aqui, ó. Isso aqui acompanha desde a época da faculdade, lá em 2001, 2002. Mas vamos lá, eu tenho um outro disclaimer também para fazer aqui com relação ao vídeo que eu fiz. Eu não coloquei nenhuma fonte, nenhuma referência bibliográfica, porque eu não tive tempo, na verdade. É o negócio do... enfim. Vamos lá, então, para o vídeo. Vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver. Foi, né? Cadê esse cara? Aqui. Tá, cadê? Depois que eu me desenvolvi artisticamente, depois de 2012, eu coloquei meus trabalhos artísticos em vários lugares pelo mundo, mas eu senti um chamado. Eu pensei que eu precisava tentar entender como que funcionava o outro lado do processo.
Eu tinha o meu trabalho artístico e assim, eu queria tentar entender o que fazia o meu trabalho ser selecionado lá fora, né? Que critérios eram esses? Eu fiz um levantamento em 2017 e eu percebi que entre 2010 e 2016 só teve 3 exposições de arte digital internacional aqui em Curitiba. Um deles foi no Sesc do Paço, em 2012. O outro foi em 2014, com uma extensão do FAIO, o Festival de Linguagem Eletrônica, lá de São Paulo, que aconteceu lá no prédio da FIEP. E em 2015, no MON, com a exposição Arte Cibernética, que é do Itaú Cultural, também de São Paulo. E esses 3 eventos, num período de quase uma década, é muito pouco para uma cidade que se diz tecnológica. Então, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu resolvi colocar a mão na massa. Eu vi um chamado do Davi Quilles-Guichot para a exposição The Wrong, para a Bienal de Arte Digital da The Wrong. Eu pensei que eu ia entrar como artista, né, em alguma exposição, mas quando eu vi aquela oportunidade para poder fazer curadoria e ser o líder da embaixada, eu pensei, acho que agora é a hora de tentar fazer alguma coisa aqui em Curitiba. E aí, conversando com ele, rapidamente eu já estava dentro. Foi muito rápido o processo. Mas daí eu pensei, por um lado eu fiquei feliz, mas pelo outro eu fiquei bem pensativo, né? Como é que eu vou fazer essa exposição? Eu preciso de um produtor. Aí entrei em contato com a Roberta Sibin, que eu sabia que ela estava de volta aqui em Curitiba, e eu sabia que ela também ela estava trabalhando com produção cultural lá em São Paulo. E aí, conversando com ela, ela topou imediatamente, né, o projeto, achou super interessante, porque ela falou que nunca tinha trabalhado com arte digital, e aí a gente botou a mão na massa. Então, como eu não conhecia um workflow de projeto grande, a Roberta acabou sendo minha chefe nesse processo. E aí foi legal, porque a gente se desenvolveu ali e tal, e depois o resto virou história. Para entendermos o título da minha fala, é necessário quebrarmos as palavras em partes. Hackeando vem do inglês to hack, que significa partir ou cortar. Hack é uma palavra do inglês médio com mais de 500 anos. Porém, o significado mais recente, atrelado aos computadores, acontece em 1963, num artigo da revista The Tech, do MIT. Lá, alguns alunos do laboratório, utilizando o computador PDP-1, procuravam por uma linha telefônica em aberto, para realizar chamadas de longa distância sem pagar por isso. Eles queriam o desafio e conseguiram. Esta ação foi considerada como o primeiro hack com computadores da história. Os hackers eram os caras que gostavam de fazer brincadeiras e não serem pegos. Aqueles que burlavam o sistema. Atualmente, o termo hackear é utilizado para melhorar um serviço ou produto para um bem maior. Não podemos confundir hacker com cracker. Este último é aquele que quebra sistemas para ações ilícitas. Já a estrutura clássica de exibição de arte digital, aqui no caso, animações experimentais, temos como representantes o cinema, as galerias de arte e museus. Bem, vejamos o que aconteceu em Curitiba. Em 2017 e 2018, trouxemos para Curitiba a maior Bienal de Arte Digital do mundo, a The ROM, New Digital Art Biennale. Mas o que é a The ROM? A The ROM é a Bienal de Arte Digital mais acessível, mais diversificada, mais abrangente e mais divertida dos últimos tempos. Ela também tem como objetivo de criar, promover e fomentar o pensamento inovador artístico.
Foi fundada pelo empreendedor cultural, artista e maker David Quilles-Guichot em 2013 e está atualmente na sua 4ª edição e contou com a participação de aproximadamente 40 países. Bom, vamos para os números da 4ª edição da Bienal da The Rome, que aconteceu entre 1º de novembro de 2019 a 1º de março de 2020. E ela contou com mais de 2.300 artistas, mais de 210 curadores, mais de 150 pavilhões online e mais de 100 embaixadas. Ela se divide em online e offline. Online é quando o curador chama seus artistas para uma exposição num site da web ou qualquer lugar acessível, como redes sociais ou outros meios online. Eles também são chamados de pavilhão. Offline é quando a exposição vira física, em real life, como em galerias de arte, museus ou qualquer lugar físico para exibição dos trabalhos dos artistas. Elas também são chamadas de embaixadas. Sublime. Aqui em Curitiba, ela chegou na 3ª edição, chamada Sublime, e estava sediada na Galeria Aires. Essa exposição teve a produção de Roberta Sibin e contou com 10 artistas, 5 nacionais e 5 internacionais. Qual que era o conceito da exposição Sublime? Eu queria descobrir, na verdade, qual era essa linha tênue que fica entre o consciente e o subconsciente. Então, todos os artistas que participaram dessa exposição, eles tinham alguma coisa que se relacionavam com essa questão do sublime. Uma das coisas legais que aconteceram nessa exposição foi que no mês anterior à abertura, eu tive uma epifania. Eu estava andando de ônibus pela cidade e reparei naquelas telas que tinham dentro dos ônibus. Nessas telas passavam variados assuntos, mas nada referente à arte. Então pensei, o que me impede de colocar o trabalho dos artistas de vídeo aí dentro? Entrei em contato com a Fundação Cultural de Curitiba, que apoiou a ideia, e prontamente fez a ponte com a Mídia Plan, que era a detetora das telas dos ônibus. Em 2 semanas, o trabalho dos artistas estava passando na tela dos ônibus e terminais da cidade. Foram 3 artistas que exibiram. Leandro Catapan, que é colagista, GIF maker e professor de design da PUC Paraná, foi o representante de Curitiba e do Brasil. Teve os trabalhos hipnóticos com uma fusão de corpos femininos e mandala do Adam Pizzurri, da República Tcheca, e também a irreverência e crítica às mídias sociais do duo alemão Looking Lovers. Esta exposição dos ônibus e terminais aconteceu em 500 ônibus e 4 terminais da região metropolitana de Curitiba. O maior dos 4 terminais, que é o do Pinheirinho, possui 96 telas de 47 polegadas com um fluxo diário de 150 mil pessoas. Ao longo dos 4 meses de exibição, impactamos cerca de 1 milhão de espectadores, segundo a estimativa da Mídia Plan na época. E pela primeira vez na história da cidade, aconteceu uma exposição de videoarte nesse suporte. Mas uma coisa ninguém esperava. Quando estávamos na galeria de arte e as pessoas entravam para ver a exposição, nós perguntávamos para elas onde elas ficaram sabendo. E 80% disse que ficou sabendo dentro dos ônibus. Isso é incrível, pois a gente considerava que o nosso trabalho já estava concluído só pelo fato de tirar a exposição da galeria de arte e levar para o maior número de pessoas possível. E uma parte delas sem acesso à arte. O que nos espantou foi o fato de haver um êxodo das pessoas dos ônibus e terminais para dentro da galeria. Percebemos que as pessoas se interessam por esse tipo de arte. E constatamos também que foi um público completamente diversificado. Laniakea. Já em 2019 e 2020, a edição do The Rome em Curitiba se chamou Laniakea. Nessa edição tivemos 2 lugares para a exposição, simultaneamente. Um deles foi o Centro Cultural FIEP e o outro foi a Torre Panorâmica de Curitiba. Pela primeira vez na história da cidade, aconteceu uma ocupação artística no Mirante da Torre. Num total de 15 artistas, 10 no Centro Cultural FIEP e 5 na Torre, Laniakea também teve a produção de Roberta Sibin e com assistência de produção de Karina Perry, mais a nossa equipe de monitores.
Mas por que expor na torre? Laniakea significa paraíso imenso em havaiano, que é o nosso endereço no universo, delimitado pelo time de astrônomos da Universidade do Havaí em 2014. Consideramos o trabalho de cada artista como uma galáxia e o público como estrelas. A ideia é que, quando houvesse interação entre a obra do artista com o público, resultasse numa reflexão de consciência do papel que cada pessoa tem no universo. Então, Laniakea é esse superaglomerado de galáxias, com cerca de 100 mil galáxias. Uma dessas galáxias é a Via Láctea. Dentro da Via Láctea, existe entre 150 bilhões e 450 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol. O Sol rege 8 planetas. Um desses planetas é o planeta Terra. Dentro do planeta Terra, tem cerca de 7 bilhões de habitantes. E um desses habitantes é você. Então, nada mais pertinente de aproximar as estrelas do céu no edifício mais alto da cidade com o trabalho dos artistas junto ao público. A ocupação na torre contou com a participação da arquiteta Caterine Moro, que cuidou da expografia dos 2 lugares, e também nos conectou com o Instituto Municipal de Turismo sob os cuidados de Tatiana Turra. O foco aqui é o trabalho do Lucas Zanotto e da Ana Lesnovski. No período da exposição na Torre Panorâmica, entre os dias 11 de fevereiro a 13 de março de 2020, estima-se que tenha passado no local pelo menos 15 mil pessoas das mais diversas localidades do planeta. A exposição estava acontecendo normalmente nos 2 lugares, quando no começo de março de 2020, uma perturbação ocorreu no mundo, a pandemia do Covid-19. Fomos obrigados a encerrar as atividades antecipadamente, deixando de lado palestras, workshops e festas de encerramento, o que não impediu de uma parcela do público conferir a exposição no período ativo. Como vocês puderam perceber por meio dessas exposições, sugiro vocês experimentarem uma nova forma de exibição, procurar caminhos que não são tão óbvios, pesquisar muito, ouvir bastante as pessoas, depois filtrar o relevante. Entenda o sistema para depois hackeá-lo. Essa forma de subversão, como exposição artística, não é novidade. Vários outros curadores ou artistas fizeram o mesmo. Sigamos em frente por mais iniciativas como essa. A subversão da estrutura clássica de exibição de arte digital em Curitiba está aí, com a ampliação da exposição para o maior número possível de pessoas, muitas delas sem acesso ao conhecimento sobre arte, com a transformação de ônibus em galerias de arte ambulante. Ou também um ponto estratégico de turismo, onde pessoas do mundo todo visitam, como o mirante da Torre Panorâmica de Curitiba. Experimente fazer o mesmo em sua cidade. Obrigado. Stop screen. Bem, bom, eu vou mostrar aqui, na verdade, eu fechei a minha tela, mas na verdade eu vou continuar aqui mostrando os trabalhos que estavam dentro dos ônibus e também lá no Mirante da Torre. Vou falar um pouquinho deles. Cadê? Deixa eu aqui, botar aqui a tela de volta, compartilhar. Então aqui é meio jogo rápido. Que são os vídeos que estavam. Esse aqui é a cartela que estava dentro dos ônibus. Então não existia uma chamada para dentro da galeria, era apenas a exposição do trabalho, claro que tinha o endereço e tal, né? Mas não era. Esse é o trabalho do Adam Pizzuni, né? Esse primeiro aqui é o do trabalho do Adam Pizzuni. Então são trabalhos curtos, de 15 segundos, só que isso é massificado. Ao longo do dia, isso aí passa milhares de vezes ao longo do dia no carrossel dos ônibus e terminais. Então é muita coisa, na verdade. Então, por mais assim, rápido que seja, as pessoas conseguem visualizar ao longo dos outros dias também, né? Ali foi o trabalho do Leandro Catapanda, aqui de Curitiba, o Lupin Lovers da Alemanha,
Um fato curioso do trabalho do Looping Lovers, eu falei para eles que o trabalho deles iam para as telas dos ônibus. Quando eu mostrei as fotos e vídeos, eles desacreditaram, porque eles falaram que não tinham visto nada disso na Alemanha, sabe? Então, isso para mim foi um prazer enorme, assim, de saber que a gente está fazendo história. Eu sei que lá em São Paulo o pessoal também faz alguma coisa, mas aqui, ó, por exemplo, dentro do ônibus, como é que tava? Então, esses trabalhos, assim, eles eram muito voláteis, muito rápidos, assim, de absorção, porque, assim, você está num fluxo rápido, contínuo ali, andando para cima e para baixo dentro dos ônibus e terminais, e você acaba absorvendo de alguma forma, sabe? Aqui tem o trabalho da Ana Lesnovski, que é lá, que foi lá no, agora aquele anterior foi o Sublime, da exposição Sublime, e esse aqui é da exposição da Torre Panorâmica Laniakea. Esse é o trabalho da Ana, é uma escultura. É uma escultura que aqui, nesse lado aqui, é uma impressão 3D do rosto dela, com uma forma um pouco disforme, e aqui ficava o computador, o Raspberry Pi. Nesse Raspberry Pi aqui, nesse microcomputador, que é do tamanho de um cartão de crédito, estava tendo uma programação aqui em tempo real com, assim, o que ela fez? Isso aqui, na verdade, era o duplo dela. Então, ela fez assim, ela pensou numa coisa e a máquina concluiu esse pensamento dela. O que ela fez? Ela juntou vários textos acadêmicos dela, colocou dentro da máquina, dentro do processador, e por meio de rede neural, usando o PyTorch, a máquina embaralhou os textos que ela criou e gerava novos textos que apareciam nessa tela aqui. Então, no caso dela aqui, a animação ficava nesse ponto aqui, com esses textos. Uma animação all-type, mas que estava sendo gerado em tempo real, e a cada momento trocava essa tela aqui com os textos. E aí surgia palavras completamente diferentes, que a máquina criava novas palavras também. E isso foi ao longo da exposição toda. Então, o trabalho aqui de animação experimental, na verdade, está num conjunto aqui, né? Então, a animação está aqui nesse cantinho, mas que envolve toda essa escultura aqui que ela criou no espaço. Então, o trabalho dela é bastante peculiar, assim, e foi... Enfim, sou suspeito para falar, porque todos os trabalhos aí que estão ali, que foram da minha curadoria, são fantásticos em cada aspecto. Esse é o trabalho do Lucas Danotto, que estava lá na Torre Panorâmica. Então, eram duas telas, elas eram num formato um pouco diferenciado, mas as videoarts dele estavam passando direto, né? Estava ligado direto à TV, e o pessoal no Mirante da Torre passeava e via também os trabalhos, né, dos artistas. Aqui uma criança hipnotizada. Bom, esses são os exemplos que eu trouxe aqui. Claro que tem muito mais coisa aqui, mas, bom, daí eu acho que vocês podem fazer perguntas e tal. Vamos lá, né? Flávio, super legal, cara. Também, de novo, dá para ficar a tarde inteira aqui falando sobre esses assuntos aí. Aqui a coisa está experimental mesmo, bem legal. Só revisando rapidinho. Aí, né? Tentei dar uma de youtuber aí, mas não consegui, não. Mas eu me inspirei eu me inspirei no Jabrils. Jabrils é um cara, acho que é norte-americano. Ele tem um canal de game developer, então ele faz esses... Ele não gesticula a boca. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, como assim? Isso é muito engraçado, sabe? Então, eu não consegui. Ficou muito bom, cara. Eu tentei aqui, né? Mas falta ter que... Não, conseguiu. Claro que conseguiu, cara.
Claro que conseguiu. Depois você assiste de novo lá, mas tá super legal, cara. É legal porque chama atenção, né? E a gente é mais fácil de mergulhar no conteúdo aí. Eu acho, cara, foi super bom, cara, nem esquenta. Então, eu acho que assim, a tua apresentação é super legal. E você colocou essas questões de curadoria, cara, que são bem interessantes também, porque é uma área assim que não é todo mundo que atua. E, enfim, as dificuldades, facilidades, os prazeres aí. Cara, eu acho que o teu trabalho, de uma forma geral, ele dialoga muito com interartes, né, cara? Essa interação não é só animação, não vai ficar só na animação, mas essa ligação com outras artes, né, cara? Com arquitetura, com espaço, com exposição, cara, com o transporte urbano. Sensacional essa coisa de puxar as pessoas, tentar puxar, colocar. Aí tem umas perguntas aqui que eu vou te passando aqui, ver o que você comenta sobre isso lá. Se você pode comentar sobre a evolução do público em videoarte. Eu acho que eu vou ler todas, talvez fique até mais fácil. Ou depois, se quiser, eu leio de novo elas. Acho que são as 4 ou 5 só. Sobre a evolução do público em videoarte. Se você acha que esse público está aumentando e se as pessoas gostam disso. Gostam de se surpreender, né? E como atrair a atenção e, entre aspas, ensiná-las a se interessar pelo videoarte. E por último, se surgiu o convite para esses artistas aí que participaram desses eventos, de fazer, principalmente o último ali, eu acho que foi o momento da pergunta, se surgiu o convite para esses artistas fazer publicidade com base nas artes deles. Ah, sim, sim. Tá, então, peraí, deixa eu lá na primeira pergunta. Comentar a evolução do público, videoarte, se o Isso, a público está evolução aumentando. tem uma evolução crucial, bem crucial mesmo, assim, da popularização das videoarts, assim, de modo geral, nem só de animação experimental, mas foi a MTV nos anos 90, sem dúvida, aqui no Brasil, né? Porque a MTV lá também já estava nos anos 80, já estava fazendo. Mas aqui no Brasil foi nos anos 90. Isso comigo foi assim. Então, esse tipo de exposição que eu fiz aí, ele tem muito da MTV, assim, sabe? Da pegada de você estar lá, assim, tá passando alguma coisa ali, aquela, sei lá, horóscopo, esses conteúdos, tipo, boring, assim, sabe? E aí, sabe, de repente, impactado por uma coisa esquisita, assim, sabe? Que causa estranheza. Então, isso, na verdade, chamou muito atenção, né? Tanto que foi replicado outras vezes e teve sucesso em todas as vezes que foi replicado. Essa aí foi a primeira, né, que eu fiz. E daí, assim, a gente consegue perceber, porque daí o público foi no lugar lá, sabe? Então, isso, sabe, mexeu com as pessoas. E elas foram numa galeria que era num lugar que não era super acessível na época lá. Na Galeria Aires, ele ficava num prédio, no 4º andar, você tinha que subir um lance de escadas, e muita gente foi lá, assim, muita gente que, tipo, tinha pessoas idosas lá, sabe? Então, porque viram no ônibus, as pessoas falavam assim, nossa, eu queria saber o que tinha aqui e tal. Então, assim, isso ninguém imaginava, sabe? Então foi incrível. Então tem uma evolução, sim. Eu acho que também tem os canais que você também tem que colocar esses trabalhos. Por exemplo, na internet é uma terra de ninguém, né? Você encontra muita coisa. Uma boa parte da minha curadoria, na verdade, é no Instagram. Eu peguei muito artista que eu vejo assim, e eu descubro no Instagram. E é fantástico, né? E é fantástico isso, você nem imagina. Deixa eu ver o que mais das perguntas. Mas então, o lance da MTV. Então, a MTV foi um grande popularizador de videoartes. Então, você tem Run Rake, por exemplo, que é dos anos 70, lá, do pós-punk inglês, que inclusive fez videoclipe para a banda Gang of Four, a música Cadillac, que eu amo, e o cara fez várias vinhetas da MTV, sabe? Então, na verdade, tem vários artistas aí fenomenais, né? E que mais? Qual que eram as outras perguntas? Se você existe alguma forma de atrair e ensinar o público para a videoarte, assim, que nem a gente, acho que essa questão do público do transporte urbano, essa massa maior de gente, assim. Eu não sei se ensinar, porque a ideia da arte não é ensinar. Aliás, ela pode ensinar, mas não é a função dela. Eu penso que você tem que ter uma experiência estética, sabe? Assim, a mais primal como, claro, a mais intelectual possível. Então, se está afetando de alguma forma,
o trabalho, cara, já atingiu o objetivo, sabe? Eu não acho que tem que ir muito a fundo, porque cada um tem sua bagagem. É aí que tá, as pessoas se confundem nas artes, né? Elas acham, não entendo nada de arte e tal. Não, mas espera aí, você tem uma bagagem, não interessa qual bagagem você tem. Mas se parar ali para ver, vai te tocar de alguma forma, ou não vai te tocar também, sabe? Também não tem problema nenhum. Mas por isso que o que eu falo, assim, não sei se ensinar, mas ele pode ensinar, mas não é exatamente o que eu penso, sabe? Acho que é mais incorporar mesmo e justamente pegar a diversidade, né? Com certeza. E Deles do que o contrário, né? Talvez é mais o contrário. Exato, e é o que foi na galeria, um público completamente diversificado, sabe? Adolescentes que levavam os pais que levavam os filhos, né? E foi bem no período de férias, assim, então foi muito legal, sabe? Foi bem gratificante, assim, me surpreendeu muito, assim, eu nunca tinha feito nada parecido com isso, né? E agradecer a Roberto Sibin, que foi a que botou nos eixos ali, né? Eu era o cara das ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daí ela, não dá, o orçamento não permite, Flávio. Não, claro, tem que ter o pé na realidade, mas isso que é o mais legal, né, cara? Viabilizar de alguma forma. Porque ideia bacana, né? Aparece, mas assim, tipo, canalizar e construir é um abismo, né? E a última aqui, ó, se você sabe se tem algum desses artistas lá que com base nas artes foi fazer publicidade, foi convidado, assim, foi descoberto. Tem. Não pela minha exposição, porque já a galera da exposição, o pessoal principalmente internacional, que já é consolidado, assim, que é bem famoso, na verdade, que é bem conceituado, sabe? Que faz, por exemplo, não coloquei aqui, mas a Carla Gaines, que é dos Estados Unidos, ela é uma artista que teve o trabalho dela, ela expôs agora para a Bienal de Curitiba, comigo, né? Mas assim, ela é super simples, e aí o trabalho dela estava na Times Square, assim, sabe? Esse que eu apresentei aqui em Curitiba, que foi dentro dos ônibus. Eu fiz só um trechinho dos 15 segundos de um trabalho muito maior dela que estava passando em várias telas da Times Square. Porque a Times Square tem um projeto lá artístico onde vários artistas transformam a cidade ali, né? Ali é num nível outro colossal, assim, entre os prédios e tudo mais. Mas de assim, novo esse diálogo, né? Isso, e aí, assim. Exato. E aí, assim, mas assim, tem o próprio Lupin Lovers, tem alguns trabalhos comerciais, eu acho. Tem alguns artistas, sim, que tem trabalhos comerciais. O Kid Mograph, que foi pela Bienal de Curitiba também, o cara fez trabalhos para Nike, eu acho, se não me engano, Adidas. Eu não lembro agora quais eram os clientes, assim, mas é que tem pessoas que é da publicidade mesmo, assim, sabe? Eles fazem arte, mas a arte deles vai também para o lado da publicidade. Cara, mas o legal que eu achei particularmente, assim, visão minha, do teu trabalho é que ele integra isso aí tudo, né? Pega lá a publicidade, pega o público do ônibus, pega a questão da animação, outras mídias, mistura tudo, incorpora, né? Acho que isso que é o legal, cara, de criar pontes, né? Acho que, resumindo, assim, sei lá, tem várias formas de... Mas isso é uma, acho que eu particularmente achei mais interessante. Parabéns, cara. Obrigado. Não mas às vezes a gente fica assim, é super legal estudar arqueologia e tal, mas também é super legal ver o que está acontecendo no hoje, né? Que nem você falou, desde a MTV que já tinha muita coisa ali e que a coisa só cresce, né? Que nem na palestra anterior lá, tipo, todo mundo tem uma filmadora no telefone, e como é que a gente vai integrar isso aí e fazer as pessoas se aproximarem com as artes, desenvolver, mostra e assistir e incentivar, porque daí, para mim, isso incentiva a criar, tá? O cara vê, que legal, vou fazer também. Isso aí, não, mas é o que me inspirou, por exemplo, a MTV me inspirou bastante, assim, eu falei, cara, quando eu crescer eu quero fazer aquilo ali, sabe? E eu tenho meus projetos também artísticos, né, então, de videoarte e tudo mais, que eu poderia ter falado aqui, mas não é o caso, porque eu acho que é muito mais interessante trazer essa ótica de curadoria, sabe, dos outros trabalhos dos outros artistas, sabe, dentro da animação experimental, porque não é muita gente que está fazendo isso, então acho que vale muito mais a pena dividir isso com o público. Não, com certeza, eu acho bacana também no teu encerramento, você tem que entender o sistema, que eu acho que é uma coisa que a gente tenta, né, nos estudos aí, para poder subverter a estrutura. Com certeza. Né? Porque acho que é uma forma mais efetiva, assim, de mudança, que é necessária. Bem, muito legal, cara.
Legal, legal. Marcelo. Muito legal a apresentação, meus parabéns, estou extremamente satisfeito com tudo que você apresentou aqui para a gente, essa democratização da arte, muito legal. Eu não queria decepcionar, não. Foi fascinante a tua apresentação, muito legal, isso que eu estou falando, da democratização da arte, da provocação, do vídeo arte, que essa tua reflexão sobre a função da arte, acho que é muito interessante, de instigar, de inspirar, é muito inspirador isso, acho que muito bacana tudo isso que se apresentou aqui para a gente. E essa forma inovadora de aparecer, de se mostrar, isso inspira também, Flávio. Ainda falta um pouco de carisma ali, né? Mas o cara fez ali de improviso ali, foi. E essa estética que você trabalha em cima do eletrônico, da ciência, eu adoro essa estética, eu acho ela fascinante. Flávio, eu te deixo algumas palavras para você finalizar a tua fala, e aí eu vou chamar o próximo palestrante, e a gente já vai colocar aqui o QR Code para a lista de chamada, aqueles que estão se inscrevendo para a lista de chamada. Eu queria falar que, assim, eu acho que muito do que eu faço hoje, assim, tem a ver com aquela vez que você me reprovou. Se lembra, Marcelo? Você me reprovou na monografia. Na monografia! Sabe? Mas aquilo ali se mexeu comigo. Eu falei, cara, não, eu tenho que ser um cara foda, sabe? Eu fiquei aqui me enrolando e não entreguei, sabe? A culpa não é tua, a culpa é toda minha, porque eu que não fiz direito. E hoje é uma grande honra estar aqui, sabe? Sendo convidado por você, inclusive, né? Para poder, assim, talvez me redimir de alguma forma, assim, com aquele projeto lá atrás. Não, mas são coisas que marcam, assim. Então, eu fiquei mais 6 meses lá na PUC depois. Mas, enfim, o resto é história, é isso aí. Vamos se divertir, né? A gente tem que se divertir no meio desse processo todo. Sim, ensinar e inspirar os outros. Acho que isso é legal, isso é fascinante. Acho que é isso.